No meu estado, Rio Grande do Sul, os hospitais filantrópicos, incluindo as Santas Casas, deixaram de prestar atendimento ao SUS num gesto de manifestação da insustentabilidade de não haver reajuste das tabelas pagas para o SUS. Essa desatualização não afeta apenas os hospitais filantrópicos, mas também os laboratórios de análises clínicas. A tabela do SUS, aliás, mais de 2.000 Santas Casas e hospitais filantrópicos do país deram ontem um prazo de 60 dias para o governo federal reajustar os valores da tabela de procedimento do Sistema Único de Saúde, sob o risco de reduzirem o atendimento ou até mesmo fecharem as portas. E olha, isso acontece no momento que o governo, para conter a inflação, está oferecendo benefícios fiscais aos planos de saúde. As Santas Casas e os hospitais filantrópicos realizam um trabalho notável e no Rio Grande do Sul já fizeram essa paralisação como forma de demonstrar a insustentabilidade da situação, senador Aloysio Nunes Ferreira. Recentemente, nós estivemos, sob sua liderança, com o presidente do Senado Federal, manifestando o drama que as Santas Casas e os hospitais filantrópicos estão vivendo. São mais de 2.000 Santas Casas e hospitais filantrópicos em todo o país que estão nessa situação de insustentabilidade. Como eu disse, a tabela do SUS não é atualizada de forma integral desde 2008. Possui cerca de 4.600 procedimentos. Os gestores das Santas Casas pedem 100% de reajuste nos 100 principais procedimentos de média e baixa complexidade, com atendimento de emergência, raio-x e exames. O SUS paga, por exemplo, R$ 6,88 por um exame de raio-x, enquanto os planos de saúde repassam aos hospitais R$ 20,96. Por um eletrocardiograma, o SUS paga R$ 5,15, comparado a R$ 10 dos planos de saúde. Um ultrassom obstétrico custa R$ 24,20 para o SUS e R$ 43,32 para os planos de saúde, o que indica claramente uma insustentável defasagem dessa tabela. Juntos, as Santas Casas e os hospitais filantrópicos acumulam um déficit de 5 bilhões de reais por ano. Vou repetir, um déficit de 5 bilhões de reais por ano. Ontem, em protesto, ao menos 70 hospitais do país suspenderam o atendimento eletivo, aquele procedimento com cirurgias agendadas, mantendo apenas o pronto-socorro aberto. Isso aconteceu no Rio Grande do Sul, aconteceu em São Paulo e em vários estados brasileiros para demonstrar exatamente a insustentabilidade do setor. No caso também dos laboratórios, dos exames laboratoriais, a situação não é diferente. Nós fizemos uma audiência pública para demonstrar essa dramática situação. E o nosso presidente da Comissão de Assuntos Sociais, o senador Valdemir Moca, fez uma audiência pública mostrando essa situação. Nessa audiência pública se revelou que se paga a tabela do SUS para uma glicemia R$ 1,85 e para um hemograma R$ 4,11. E essa situação vem acontecendo em relação ao caso da saúde, do reajuste, no caso dos laboratórios de análises clínicas, há mais de 20 anos que essas tabelas não são reajustadas. Sem o aumento de 100% do valor pago pelo SUS, pelos 100 principais procedimentos, a situação vai ficar difícil, especialmente para a população mais pobre do país. Nas Santas Casas, a situação já chegou ao limite extremo. A Comissão de Assuntos Sociais recebeu e debateu recentemente, a meu pedido e com a ajuda de colegas, a necessidade de também reajustar
para evitar uma crise nos laboratórios de análises clínicas, que são essenciais para a atividade básica de saúde. Ouvimos diversos representantes do setor de saúde e ambos afirmaram que há 19 anos, melhor do que 20, 19 anos mais precisamente, essa diferença não é corrigida. Proprietário de um pequeno laboratório em Bagé, Guilherme Veleda, lá no Rio Grande do Sul, cita a diferença dos valores pagos pelo SUS como ameaça a esses empreendedores dos laboratórios de análises clínicas que estão sofrendo um processo hoje de desnacionalização e de concentração em poucos grupos. Procedimentos estão sendo terceirizados para evitar a falência de algumas empresas. É exatamente por isso que nós precisamos que o governo federal, de modo especial, o ministro Alexandre Padilha, seja sensível a essa situação, ele que vem acompanhando e recebendo informações, seja desta Casa, seja da Câmara Federal, seja da própria Frente Parlamentar em Defesa da Saúde, para revelar tantos médicos são senadores e sabem e acompanham esse drama vivido pelos hospitais filantrópicos, pelas Santas Casas, que têm tido um papel extremamente relevante no atendimento da saúde pública de nosso país. Por isso, eu faço novamente da tribuna esse alerta com o apoio dos senadores que têm se envolvido nessa matéria e nesse assunto, que é um tema de interesse nacional, caro presidente. Queria também fazer uma referência à situação que estão vivendo os municípios. De novo, um levantamento feito pela Confederação Nacional dos Municípios, e aí afeta também a questão da saúde, apontou que a renúncia fiscal do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, feito para o setor automotivo, cortará R$1 bilhão do Fundo de Participação dos Municípios, o FPE. O fundo é composto por 23,5% da arrecadação do IPI e do Imposto de Renda. É importante receita do bolo e afeta também as receitas do FPE, que tem uma nova fórmula para debate nesta Casa, proposta pelo senador Walter Pinheiro, nos 8 projetos que tramitam sobre a nova planilha para a partilha desses recursos. Saímos agora de uma reunião com as lideranças e o presidente desta Casa e penso que haverá um entendimento em relação a essa matéria, embora, pelo que foi acordado, não contemple, claro, aquilo que os gaúchos, Pedro Simão, Paulo Paim e eu, fizemos como proposta em relação ao relatório do senador Walter Pinheiro. Mas esta é uma casa política, uma casa em que a maioria tem a prevalência sobre as decisões. O que nós precisamos é evitar um prejuízo maior em tudo o que está acontecendo em relação às alterações, não apenas do FPE, que diz respeito ao compartilhamento da receita para o nosso Estado, já muito debilitado financeiramente, mas também há outras questões que vão impactar também sobre as finanças estaduais, que é o estabelecimento de uma alíquota única de 4%, do ICMS, que é a principal fonte de receita dos estados, para acabar com a guerra fiscal, e também a renegociação das dívidas dos estados com a União. São 3 matérias que têm correlação e são todas elas impactantes sobre as finanças dos estados. Eu penso que nós temos que esgotar toda a possibilidade de aperfeiçoamento dessa matéria para evitar que alguns estados sejam beneficiados e outros saiam prejudicados. Uma solução ideal seria para que acomodasse os interesses dos estados e das regiões, sem comprometer finanças de estados como o meu, o Rio Grande do Sul, que estão sofrendo uma situação eu diria, de absoluta fragilidade financeira, levando preocupação aí para as autoridades que administram as finanças do meu estado. Aliás, autoridades essas que têm uma responsabilidade de Estado, não são servidores que estão a serviço desse ou daquele governo, mas têm um compromisso com a gestão equilibrada das finanças do Estado para que ele possa continuar se desenvolvendo. Queria dizer que aguardo, sinceramente, a continuidade da tolerância, da paciência e da compreensão do relator Walter Pinheiro com esse tema que deve entrar na pauta, talvez hoje ou quando pudermos tomar essa decisão. Muito obrigada, senhor presidente.